Olá, eu sou Gesiel Russani e vou apresentar para vocês o meu TCC com o tema Missões Transculturais. Desde já, vai os meus agradecimentos a todos que contribuíram para que esse curso fosse concluído em bacharel em teologia. Quero agradecer ao reitor da faculdade, Márcio Paiva, juntamente com sua esposa, Eliane. Quero também agradecer a minha família que contribuiu para que eu pudesse concluir este curso. E já quero dar início à apresentação. Para entender um pouco deste contexto de missões transculturais, o que me motivou a escrever acerca deste assunto foi que uma experiência em minha adolescência que marcou a minha vida foi que um dia eu observei um missionário diante das missões muçulmanas e egípcias. Ele trouxe todo o contexto de como muitas vezes evangelizar diante desse campo. Ao ver, quando eu tinha 12 anos de idade, esse missionário trajado e vestido com roupas muçulmanas, ele disse: ora, a forma estratégica para que eu pudesse trazer a mensagem de Cristo, muitas vezes em um lugar proibido, foi trazer a cultura que eu havia no Brasil, como futebol, e colocasse diante daquele país. E quando eu vi esse testemunho de quando ele chegou diante daquele lugar, ele mostrou a cultura, ou aquilo que envolvia-se o Brasil, diante daquela nação. Então ele montou uma escola de futebol e muitas crianças se agregaram-se a ele para que pudessem aprender o futebol. E diante daquele princípio cultural, ele começa a evangelizar e muitas pessoas são tocadas pela Bíblia Sagrada. Este foi um dos conceitos que me motivaram a escrever o TCC sobre missões transculturais. Transculturais vem da palavra trans, que significa envolver além de, ou seja, quando a gente fala de missões transculturais, estamos falando de fugir um pouco do padrão ou até mesmo da cultura que envolve-se a missão. A missão transcultural tem como princípio a evangelização, de ir até um lugar ao qual há uma cultura pré-estabelecida, seja ela com seus deuses, seja ela na sua sociedade, na sua economia. Você tem como princípio agregar o evangelho para que as pessoas de alguma forma tenham um entendimento da palavra de Deus. Então gostaria de falar com vocês acerca disso. Um dos conceitos ao qual nós vamos entender um pouco disso é como Cristo tem a intenção de trazer esta missão sobre a terra. A cultura transculturais, mediante a Cristo, tem como novamente alinhar o seu povo que outra hora caiu no pecado, ou outra hora foi disperso e muitas vezes perdeu a comunhão para com Deus. Cristo, sendo Deus, desceu sobre a terra para que os homens que através do seu sangue, através da sua obra salvadora, pudessem ter o acesso novamente aos céus. Cristo é considerado verbo que no grego significa logos, e esse logos é dito como uma palavra que somente é atribuída a Deus. Ou seja, quando eles falavam acerca de um Deus, de um Cristo, entendemos que havia um padrão pré-estabelecido de homens que precisavam conhecer um Salvador. Muitos deles conhecem um Deus, mas muitas nações precisam ser apresentadas o Cristo, o Filho de Deus. E esta foi a minha introdução em relação ao TCC. Gostaria de compartilhar 4 temas que foram elaborados em cima diante de tudo aquilo que foi dito nesse momento. Uma delas, a introdução à missão da igreja. Qual é o princípio para que a igreja entenda os princípios de missão? Missão é quando a igreja sai dos seus princípios e dos seus momentos que somente é elaborados dentro do tempo, mas com uma visão globalizada de alcançar vidas fora do seu padrão de sociedade. A missão muitas vezes é atribuída a uma igreja local, mas também é atribuído a outras nações. Para que a igreja tenha uma efetividade melhor de alcançar essas outras nações, ela precisa contribuir ou muitas vezes entender o seu campo de atuação. A missão da igreja constitui-se na evangelização de pessoas dentro da sociedade, dentro das suas dinâmicas, entendendo-se os conceitos pré-estabelecidos através daquilo que já é existente dentro de uma localidade. Quando falamos de missão de igreja, estamos falando de princípio da eclésia, a verdadeira igreja. A igreja que não se constitui apenas em 4 paredes, mas a igreja que sai dos seus paradigmas e vai através e fora da igreja. Porque
porque no grego a palavra eclésia significa chamados para fora, ou convocados de dentro para fora. A verdadeira missão não é muitas vezes dentro da igreja, mas é constituída fora da igreja. Quando falamos da missão da igreja, conseguimos atribuir as missões diante das nações pré-existentes, ou também diante de um campo que muitas vezes vai ser religioso. Mas a verdadeira da missão de Cristo para com a igreja é a evangelização e discipulado. Quando entendemos o princípio de discipulado dentro da igreja, estamos falando em estabelecer princípios a quais foram deixados por Cristo para os seres humanos praticarem e seguirem o seu exemplo. Quando falamos de discipulado, estamos falando de quem é o verdadeiro seguidor de Jesus. E todo verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que imita. Quando conhecemos o verdadeiro discípulo, o discípulo é aquele que segue os padrões bíblicos, que segue o padrão de caráter de Jesus, e aquilo que ele recebe de Jesus, ele começa a complementar e a destrinchar diante da sociedade, seja ela em caráter, seja ela diante do mover espiritual, seja ela em todos os seus conceitos sociológicos. Todo verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que segue os padrões corriqueiros ao caráter de Jesus. O segundo tema elaborado foi no conceito de missões transculturais. Para entendermos o que é missão, para entendermos o que é transculturais diante da missão, estamos falando muito mais do que uma simples evangelização. Estamos falando de alcançar povos que ainda são inexploráveis, povos que às vezes só têm um conceito prévio de um Deus, mas que é necessário ser apresentado o verdadeiro Cristo. Quando falamos de missões transculturais, estamos falando de um conceito de apresentação e como eu posso chegar diante de uma nação pré-estabelecida por Deus. Quando eu saio para evangelizar diante do conceito transcultural, eu estou dizendo que eu preciso entender a cultura, eu preciso entender os idiomas, eu preciso entender aquilo que já está diante da localidade e no meu campo de atuação. Quando eu entendo esses princípios, eu tenho uma maior efetividade na evangelização, eu tenho uma maior efetividade para contribuir diante daquela nação ou daquele campo ao qual foi delegado para fazer a missão. A missão envolve-se também a todo o princípio de evangelização. Quando eu estabeleço a missão transcultural, muitas vezes eu entendo que vai haver uma necessidade de mudanças de cultura, uma mudança sociológica e muitas vezes vai envolver uma mudança econômica e religiosa constituída sobre uma nação. Quando eu entendo o princípio de missões dentro de um contexto cultural, eu estou atribuindo sobre aquela nação, sobre aquele campo ao qual eu posso contribuir, de alguma forma desenvolver e às vezes agregar valores bíblicos, valores sociológicos e valores culturais. A missão transcultural envolve-se não somente o tipo de evangelização, mas até mesmo na mudança da sua sociedade. O terceiro tópico é Cristo para o fator entre as missões. Cristo, por sua feita, ele é constituído como Deus sobre a terra. Quando Deus criou os seres humanos, Deus havia um pacto, Deus havia um relacionamento entre homem e Deus. O pecado, ao entrar, ele quebra este vínculo para com Deus. E o fator Cristo, a missão de Cristo, é constituir novamente esta intimidade, é constituir sobre os seres humanos um relacionamento para com Deus. Por isso que o Verbo se fez carne, para que pudesse os seres humanos novamente ter o acesso ao Pai, acesso ao Deus vivo, a ter novamente um relacionamento. Deus, através de Jesus Cristo, manifesta uma cultura diante dos céus sobre a terra. Ao Cristo declarar que tudo seja feito assim na terra como no céu, Cristo estava dizendo: ora, vocês vão entender que a cultura que eu estou dizendo a vocês é uma cultura celestial, é a vontade de Deus pré-estabelecida diante dos homens. Deus, através de Jesus Cristo, coloca o seu reino dentro do ser humano. Cristo agora ele quer desenvolver dentro do homem o acesso ou atributos divinos, para que eles também possam fazer as missões direcionadas diante de Deus.
terra, morre pelos pecadores através do teu sangue derramado na cruz, para que este vínculo, esta lacuna que havia entre os homens, novamente fosse restabelecido através do seu poderoso sangue. O quarto tópico seria o conceito paulino para as missões. O conceito paulino atribui-se dentro das Escrituras momentos ou testemunhos do próprio apóstolo em sua efetividade para com as missões. Nós entendemos que Paulo, ao direcionar ao Areópago, dizendo aos filósofos, falando de um Deus desconhecido, no grego vai estar agnostotheos. Quem era este Deus desconhecido? Paulo, ao evangelizar, ou Paulo a fazer missões dentro de um contexto histórico, Paulo atribui-se a história de alguém que um dia reconheceram o Deus que havia ali. Paulo faz citações de um grande herói ateniense chamado Epimênides. Epimênides vai dizer que um dia os atenienses estavam em uma grave enfermidade, mas que levantassem um altar a um Deus desconhecido, e esse Deus os salvaria de toda enfermidade. Isso é citado pelo filósofo Diógenes, dizendo, que este Epimênides, ele trouxe atributos, este povo fizesse um altar para consigo, e eles foram salvos desta praga. Ao fazer essa citação, Paulo está trazendo uma pré-existência, uma cultura que eles deviam reconhecer, mas que haviam esquecido com o tempo. Paulo atribui-se à sua cultura uma espécie de pano de fundo para que eles compreendessem a verdadeira missão. Quando aplicamos a vida de Paulo para com isso, ele traz a cultura daquele povo em forma de pregação. Quando Paulo ele atribui-se aos conceitos paulinos diante das suas missões, ele traz culturas pré-estabelecidas, até mesmo o conhecimento dos seus deuses, o conhecimento do judaísmo, o conhecimento filosófico e até mesmo religioso. Ao trazer todos esses princípios, Paulo analisa e aplica isso como uma vida para que eles pudessem seguir, vida esta estando com Cristo. Por isso, ele observou e entendeu que era necessário atribuir as missões que pudesse colocar uma espécie de pano de fundo, ou seja, colocar atributos para que as pessoas entendessem o verdadeiro conceito de missões. E para a conclusão desse curso, entendemos que as missões transculturais envolve-se muito mais do que uma chamada, mas os atributos divinos é que a missão transcultural, a missão que o Senhor nos chama, a missão envolve-se muito mais. Ela é uma obrigação, ela é uma convocação para a igreja. E quando a igreja se desenvolve-se em forma de discipulado, uma forma aplicável ao Deus, ou se aplica-se para que envolve-se mais pessoas, estaremos verdadeiramente colocando em prática os conceitos bíblicos das Sagradas Escrituras. E para concluir o TCC sobre missões transculturais, entende-se que a evangelização e a missão são fundamentais para o desenvolvimento da obra salvífica de Cristo Jesus sobre a terra. Cristo delegou para a sua igreja a evangelização para que possamos alcançar não somente um âmbito local, mas também atribuído a nações, estados e cultura. Ao entender que a evangelização, através da missão transculturais, ela atinge de uma forma significativa a cultura, atinge a sociedade, e a qual pode muitas vezes influenciar essas gerações, influenciar as vidas que ali se encontram-se necessitadas e precisando conhecer o verdadeiro Cristo. Assim, quero agradecer desde já, concluindo este TCC. Louvo a Deus pela bancada que esteve presente diante deste momento.